Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura da Carta de São Tiago. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ou melhor, palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, onde eu não posso ir. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, seja bem-vindo ao nosso programa Arte de Lidar com Gente, pelas ondas da FM Verona, 87,9 MHz. Se você tem algum amigo que mora na Zona Sul, aqui de Teresina, você pode mandar mensagem para ele, você pode pedir para ele acompanhar pela rádio, tá bom? Então aqui na Zona Sul, aqui na região próxima ao Parque Piauí, a rádio pega bem o sinal, tá bom? E também você pode mandar o link para as pessoas que você ama, tá bom? Então vamos falar aqui sobre pessoas explosivas. Então, queridos, nós vemos aqui nessa leitura dizendo o seguinte, né? Todo homem deve ser pronto para ouvir. A gente sabe que uma das coisas que as pessoas explosivas não conseguem fazer é ter tempo para ouvir. E o que mais? Porém, tardo para falar e tardo para se irar. Então, uma pessoa explosiva, ela tem tempo para falar o que quer. Ela não pensa nas consequências. E aqui o apóstolo Tiago está nos incentivando a fazer o contrário. A gente saber ouvir, demorar, falar um pouquinho, tá bom para falar, e também ser tardo para se irar. Se você conseguir colocar em prática esses princípios que estão aqui neste versículo, você vai conseguir resolver muitas coisas, irmãos. Na Bíblia nós vimos várias pessoas que se explodiram, que se iraram. Por exemplo, Moisés, quando Deus não fez jorrar logo a água lá da rocha, Moisés se irou e começou a bater com aquela vara lá. E por causa dessa ira de Moisés, o que aconteceu? Moisés perdeu o acesso à Terra Santa, melhor, né? A Terra Prometida. Sansão também, né? Ele é um homem enviado por Deus, por várias vezes, né? Se deixou se irar, várias vezes agiu de forma explosiva, foi só cortar o cabelo, coitado, perdeu a força, né? Perdeu a força. Então, queridos, todo homem deve ser pronto para ouvir, tardo para falar e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Então, queridos, a ira, ela é um dos 7 pecados capitais. Está intimamente ligado à raiva. Está intimamente ligado à raiva. Interessante, queridos, o que é uma explosão? Né? A gente já fala, eu sou uma pessoa muito explosiva. Vamos entender direitinho o significado da palavra explosão, o significado literal da palavra, que assim a gente vai conseguir adaptar no que nós estamos aqui conversando, que é sobre o TEI, né, que é transtorno explosivo intermitente, né?
Tem uma explosão sem limite. Tá? O que é uma explosão, queridos? Aprenda aqui, ó. Uma explosão é um evento súbito e violento, no qual uma grande quantidade de energia é liberada de forma rápida, resultando em uma expansão de gases, calor, luz e pressão. Esse fenômeno pode ocorrer devido a diversas causas, como reações químicas exotérmicas, combustão rápida de materiais inflamáveis, detonação de explosivos, dentre outros, né? Então, querido, observe que as bombas, quando elas vão estourar, geralmente as bombas, observe que elas são pequenas, não é verdade? Uma bomba, mesmo ela sendo pequena, ela é condensada de energia, queridos. Né? Então, ela é cheia de energia. Então, quando essa energia ela é liberada de forma muito rápida, é chamada de explosão. Então, por exemplo, se você coloca uma bomba em determinado lugar, aquela bomba, né, vamos supor que uma bomba tenha 10 centímetros, por exemplo, aquela bomba não vai atingir só 10 centímetros. Ela poderá atingir muitos metros, até quilômetros. Poderá destruir muitas pessoas, queridos. Então, a pessoa que tem esse transtorno, né, que é o TEI, transtorno explosivo intermitente, são pessoas que, quando elas se explodem, elas acabam afetando todas as pessoas ao seu redor, todas as pessoas que estão perto dela. Então, a pessoa que se explode, ela não ofende só ela mexe com muita gente. Então, cuidado, queridos, com a ira, que é um dos pecados capitais, queridos. Então, o nosso programa é sobre as pessoas explosivas. Depois também, queridos, normalmente, uma pessoa explosiva, né, ela não tem capacidade para ouvir. Às vezes a pessoa diz, eu falo na lata, não estou nem aí, eu não tenho papo na língua. Cuidado, se você não tem papo na língua, também não deve ter papo no ouvido. Se você fala o que quer, também tem que estar disposto a ouvir o que não quer também, querido. Tá bom? Então, cuidado com a sua língua. Não vai explodir, não. Não ofenda as pessoas, não, queridos. Então, observe que a explosão, né, traz grandes sequelas nas pessoas, querido. É triste a quantidade de pessoas que eu atendo, queridos. Pessoas que são vítimas de pessoas explosivas. Como também eu atendo muitas pessoas que também sofrem porque ofendeu outros, porque ela é explosiva também. Então, querido, use sempre a sua língua para o bem. Não esqueça disso. Use sempre a sua língua para o bem. Então, na Bíblia, Jesus Cristo mostrou o controle emocional. Pessoas provocaram Jesus, ele ouvia com calma e conseguia resolver as situações. Quando você age de forma explosiva, que você acaba tomando decisões tão negativas que você acaba sofrendo pro resto da vida por causa da sua ação explosiva. Tá? Por causa da sua ação explosiva. Então, se você aprender a ouvir, você vai ver o quanto isso vai te colocar em vantagem. Normalmente você explode quando você escuta algo que você não gosta. Ou ouvir algo que você não gosta. Então, quando você ouvir algo que você não gosta, relaxe, escute com calma, bote as mãos para trás. Inclusive, né, quem assiste futebol, você sabe que quando você está no futebol, se você vai reclamar com o juiz, você não pode apontar o dedo na cara do juiz. Você tem que estar com a mão para trás. Por quê? Porque se você aponta o dedo na cara do juiz, o juiz te dá cartão amarelo, que entende como agressão. Se você aponta o dedo de novo na cara dele, já são 2 cartões amarelos e você será expulso. Não é verdade? Então, queridos, a ira faz com que você tome muitas decisões precipitadas. Se você for olhar, por exemplo, a história da humanidade, muitas decisões foram tomadas baseadas na ira. Por exemplo, o faraó, ou melhor, olha lá Caim e Abel. Caim sentia uma raiva, uma inveja, uma raiva tão grande, né, de Abel,
que ele se explodiu e acabou matando o próprio irmão. Caim matou Abel. Observe, por exemplo, lá na época de Moisés, quando Moisés ainda era recém-nascido, né? Ainda era criança, antes de nascer, na verdade. O faraó tinha medo do povo hebreu se expandir. Tinha medo, de repente, quando tivesse uma guerra, o povo hebreu ganhar dos egípcios. Então, o que foi que aconteceu? Ele estava com a ira tão grande que mandou matar todas as crianças do sexo masculino. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia também, Saul. Saul, ele ficou com tanta raiva de Davi, porque Davi conseguiu matar o gigante Golias, né? Saul, em vez de ficar feliz com Davi, ele não ficou. Então ele se irou, ficou, como é que eu digo? Se encheu de ódio, de ira, com medo de Davi tomar o lugar dele, e mandou e começou a expedição para matar Davi. Então, que eu vejo como a ira, ela tem uma capacidade muito grande de provocar coisas negativas, sérios estragos, queridos. Você pode olhar também lá na Bíblia Sagrada, na época de Herodes, por exemplo. Jesus era recém-nascido. Chegou lá os magos do Oriente, até Herodes, lá no palácio do rei. Os magos do Oriente, muito felizes, disseram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então Herodes, né, ficou com tanto ódio, mas com tanto ódio, com medo daquela criança tomar o lugar dele quando ele crescesse, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então age de forma explosiva. Então, queridos, quando você age de forma explosiva, você só faz besteira. Observe, por exemplo, Nero tocou fogo lá em Roma, por exemplo. Nós tivemos o exemplo de Adolf Hitler, que tinha um ódio tão grande dos judeus, que mandou matar os judeus, né? Então, na época dele surgiu aquelas grandes guerras que até hoje, né, mexe no coração das pessoas. Muitas feridas, né, que estão lá acumuladas no coração dos nossos irmãos judeus. Então, queridos, a ira, ela mudou a história da humanidade. Infelizmente, ela provocou muitos e muitos estragos, queridos. Se você quiser mudar a história da humanidade, que tal mudar a história fazendo coisas boas? Não é com ódio, queridos. Não é atacando as pessoas que você vai mudar a história. Então, se for para mudar, que seja para melhor. Nosso mundo está tão cheio de problemas. Para que ficar aumentando os problemas, queridos? Você já chega logo com aquela ira, já quer logo dar um soco, quer logo bater na pessoa. Para que isso, minha gente? Use sua mão. Em vez de você usar sua mão para bater nas pessoas, use sua mão para abençoar. Use sua mão para abraçar. Use sua mão para colocar a mão na cabeça da pessoa, abençoar, consolar as pessoas. Tá? Então não use sua mão para o mal não, queridos. Convido você a olhar para a sua mão. Olhe para a sua mão nesse momento. Olhe para a sua mão. Olhe para a sua mão. Olha só que quando você faz assim com as mãos, ó. Você está com as mãos assim, ó, fechadas. É como se você estivesse no ponto para guerra, no ponto para briga. Mas quando você está com as mãos abertas, você está com as mãos disponíveis para receber, para doar. Você também está disponível para abençoar, para acolher a pessoa. Então mostre essa posição de receptividade com as suas mãos, queridos. Então não use suas mãos para o mal não, tá bom? Não faça mal a ninguém não. O ódio, ele não vale a pena, meu irmão, minha irmã. Se você tiver mensagem para nós, quiser interagir conosco, vai colocando nos comentários, que daqui a pouco nós vamos ler os comentários de vocês, tá bom, queridos? Vamos ouvir uma musiquinha e daqui a pouco a gente vai continuar. Eita, minha gente, passei do horário, mas vamos lá, vamos contar aqui a historinha para vocês. Vamos lá, contar uma historinha para vocês. Vocês gostam de historinhas, né, queridos?
Tá? Então, talvez se você for olhar esse livro aqui, né, As Fábulas de Esopo, talvez você vai dizer assim, rapaz, a história que o senhor contou tem algumas coisas que não tá aqui, né? Na verdade, se você for observar, aqui surgiram muitas fábulas, ou seja, muita gente conta as fábulas, acaba acrescentando outros elementos, tá bom? E isso faz bem, tá bom? Você vai adaptando a sua realidade, vai adaptando ao tema, tá bom, queridos? Então, uma das fábulas que tem aqui, nas Fábulas de Esopo, né, é o leão e o rato. O leão e o rato. Então, queridos, havia um ratinho, né, que era muito frágil, coitado, sofria bullying dos outros animais, né? E o ratinho se sentia desprotegido, o pessoal zombava da cara do ratinho, né? E o leão, ou melhor, e o ratinho queria ser amigo do leão, foi chamar o leão. E o leão, ele era muito arrogante, minha gente. O ratinho disse, seu leão, você pode ser meu amigo, posso andar com você. Como o leão ele era muito explosivo, o leão disse, Deus me livre, tu é um simples rato. Aí o ratinho disse, olha, com certeza eu posso lhe ajudar em algo. O leão disse, você, um ratinho, você, né? Você, jamais, você não tem nada a me oferecer não. Você não passa de um simples rato. Então, né, o ratinho disse, olha, deixa eu ser seu amigo, por favor, né? Aí, né, não, eu já te disse que não, entendeu? Então o leão agiu de forma muito grosseira com o ratinho ficou triste, né? E o leão gritando com o ratinho, entendeu? Porque ele se aproveitava que o leão é grandão, é forte, tem aquelas garras dele, tem aqueles dentões dele, entendeu? Então ele podia atacar qualquer animal lá da selva. Então todo mundo tinha medo do leão, né? Todo mundo, né? O ratinho não tinha medo do leão, mas é o seguinte, não era medo que tinha, né? Que de fato ser amigo do leão, tá bom? Queria ser amigo do leão. Pois bem, aí o tempo passou, num determinado dia, aquele leão, ele foi preso por um caçador. Usaram aquela rede, uma armadilha, né? Então botaram lá uma armadilha e conseguiram pegar aquele leão. E o leão tentando sair, nada, tentar se sair. E adivinha quem foi que salvou o leão daquela armadilha? Adivinha quem foi? Quem foi? Pode escrever no comentário que você vai saber a resposta. É isso mesmo que vocês estão pensando. Pode escrever. Foi o rato, tá bom? Foi o ratinho subiu lá na árvore, desceu lá na corda, ele roeu e salvou o leão. E aquele leão arrogante, né, ele ficou com vergonha, né, de ter sido grosseiro com o ratinho, e foi que ele percebeu que aquele ratinho de fato tinha muito a oferecer para ele, ou seja, a força que o leão tinha não era suficiente para se livrar daquela armadilha que estava lá, tá? Então o leão ficou arrependido, se tornou amigo do ratinho. Então tal que quando o leão, né, então o ratinho passou até a subir lá nas costas do leão, para onde o leão ia, levava ele junto, né? E as outras pessoas, né, ficavam achando estranho, meu Deus, as outras pessoas, os outros animais, né? Ficavam pensando, meu Deus, como é que esse ratinho, que a gente não dá nada para ele, consegue ser amigo desse leão, que todo mundo tem medo, né? Então esse ratinho passou até a ser respeitado mais pelos outros animais, tá bom, querido? Então procure sempre praticar a bondade com as pessoas, tá bom? Essa história de você querer ser pessoa explosiva não vale a pena, tá bom, queridos? Não vale a pena. E quero perguntar para vocês, queridos, né? De vez em quando você tiver alguma historinha, você pode me mandar, tá bom? Que eu vou selecionando e a gente pode estar contando, tá bom? A arte de lidar com gente. E hoje nós falamos sobre o fundo do poço. E eu quero contar para vocês uma historinha. Vamos lá para a nossa historinha. É o seguinte. É a história do cavalo que caiu no poço. Então, certa vez, né? Um homem tinha um cavalo que já estava um pouco velho nesse cavalo. E o dono, né, se descuidou e deixou o poço aberto. Ele deixou o seu poço aberto. E em um determinado momento, o cavalo, né, ele acabou caindo lá no fundo do poço. Caiu lá no poço. Pá! Caiu.
Aí o pessoal, pior que nesse posto, que não tinha aquela escadinha, né? Não tinha como, ficava ruim para a pessoa trazer, né? A corda não dava certo porque as patas do cavalo não tem como, né? As pessoas não sabiam como tirar aquele cavalo, né? Com guindaste não dá. E agora, meu? Como é que a gente vai tirar esse cavalo, né? O cavalo não consegue subir sozinho, né? Então era muito complicado tirar aquele cavalo lá. O cavalo rinchava, né? Relinchava, né? E agora, minha gente? Como é que a gente vai tirar esse cavalo? O pessoal pensou, pensou, pensou. E ninguém encontrou uma solução para tirar esse cavalo. Então o dono, querido, como é que ele resolveu fazer? Ó, esse cavalo já está muito velho, então acho que a gente já pode enterrar ele. Vamos enterrar ele mesmo vivo? Pois tá bom. Então o pessoal concordou e resolveu enterrar ele vivo, né? Então o pessoal estava jogando terra lá para enterrar o cavalo. Jogaram terra, jogaram terra, jogaram terra, jogaram terra, jogaram terra. Quando a terra já estava chegando, com mais ou menos 2 metros, né? Lá, com menos de 2 metros já para chegar lá no limite final, adivinha o que foi que aconteceu? O cavalo pulou. Aí, hã? Como assim, padre, que o cavalo pulou? Se não tem como você estava enterrando ele. Você sabe o que o cavalo estava fazendo? Cada vez que a terra caía nele, ele sacudia e dava um pulo. Sacudia, dava um pulo. Sacudia, dava um pulo, tá? E assim, a terra que jogavam nele serviu já de sustento para ele se libertar. Entenderam, queridos? Então, as pessoas achando que estavam matando o cavalo, ao contrário, estavam ajudando, sem perceber. Então, queridos, aprenda a tirar lições positivas de coisas negativas, né? Então, se alguém te fez mal, sacuda-se e pronto, e continue, tá? Se alguém, por exemplo, jogou terra na sua cara, limpe a sua cara e continue. São Felipe Neri, por exemplo, quando jogavam um balde d'água na cara dele, né, São Felipe Neri, o que ele fazia? Ele dizia, tá me precisando de uma água gelada, de uma água fria mesmo, muito obrigado. E pronto, ele continua a caminhada. Então vamos aprender com esse cavalo, viu, minha gente? Olha só a sabedoria desse cavalo, queridos. Enquanto todo mundo achou que ele ia morrer, o cavalo, né, ele conseguiu se libertar, dando pequenos pulos. Então foi pulando, 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 pulando. E assim ele mesmo acabava aterrando o chão. Tá bom? Então, aprenda, querido, a não ficar sufocado, a não se acostumar com o fundo do poço. Tá bom? A não se acostumar. Então veja só. Se alguém jogar a corda, segure a corda e saia. Tá bom? Se alguém jogar algo que para você sentar, se sente e suba. Se já tiver a escadinha, suba sozinho, não precisa depender dos outros, tá bom? E se os outros estiverem te sufocando, que foi o caso que fizeram com o cavalo, né? Sacuda e use o sufoco deles como meio para você escapar, tá bom? Para você virar o jogo. Amém? Quero convidar vocês para participar, para fazer parte da nossa para fazer parte da nossa alegria. Seja sócio da rádio, tá bom? A rádio ela é sustentada com a ajuda de vocês. O diretor da rádio falou que estão querendo comprar uma câmera, né? Uma câmera profissional para divulgar os eventos da diocese, os eventos da igreja, para fazer cobertura. E essa câmera, que eles é 12 mil reais, né? Mais de 12 mil reais. Então, se você se tornar sócio da FM Verona, você vai estar ajudando a comprar essa câmera, né? Também para ajudar, né, a adquirir mais e mais equipamentos. Beleza? Olha o coraçãozinho para vocês. Então, na descrição do programa, nós encontramos tanto o WhatsApp da rádio, como também o Pix da rádio. Tá bom? E peço a você que seja dizimista lá na sua paróquia. Inclusive, tá bem aqui o telefone da rádio, tá bom? Tá bem aqui para você se tornar sócio. Estamos no mês do dízimo. Devolva o dízimo lá na sua paróquia, tá bom? Não seja mesquinho não seja egoísta não. Dê a Deus o que é de Deus, tá bom? Abraão, ele dava o dízimo de tudo que ele tinha, queridos. Então não sinta vergonha não. Não tenha receio de devolver o dízimo na sua paróquia não. Inclusive as comunidades estão fazendo encontros do dízimo.
Adquira a cartilha do dízimo, procure a secretaria da sua paróquia. Convoque seus vizinhos para fazer os encontros do dízimo, tá bom? Ajude, tá bom? Não deixe a igreja morrer por causa da falta da ajuda das pessoas, não. Tá bom, queridas? E lembrar vocês que no dia 6 de agosto, estaremos iniciando um novo programa, Colorindo o Mundo com Santidade. Será um programa infantil, tá bom? Programa infantil. Então, cada semana, nós vamos destacar um santo daquela semana, tá bom? Vamos destacar um santo para cada semana. Nós vamos disponibilizar em PDF o Mapa Mundi, preto e branco, em que os pais vão imprimir para dar para o seu filho, né? E eu vou dizer qual é a cor que você vai usar e o seu filho vai pintar o país daquele santo, tá bom? É essa atividade que vai se repetir. E também todo encontro vai ter essa atividade, né? Que vai estar esse PDF que vai ser usado em todos os encontros, mas ao mesmo tempo a gente vai sempre colocar uma tarefinha também para as crianças, tá bom? Eu quero que os pais monitorem e ajudem os filhos a fazer as tarefas. Amém? O Senhor esteja convosco. Opa! Estamos aqui de volta. Como é seu nome? Me diga. Marcos Gael. Faz um coração, Marcos Gael. Ó. Ei, faz pro povo que tá assistindo, ó. Vai lá. Ei, aqui na câmera, ó. Vem aqui na câmera, ó. Ei, coisa boa. Vocês sabem brincar de pedra, papel e tesoura, sabe? Vou fazer bem aqui. A história que eu vou contar tem a ver com isso aí, tá bom? Vamos lá. Pedra, papel e tesoura. Eita, pedra, papel e tesoura. Ih, vai, cortou. Pedra, papel, tesoura. Opa, não, tu ganhou, vai. Vai, tu ganhou, vai. Isso. Pedra, papel, tesoura. Ih, vai assim, ó, fecha a mão. Ei, tu ganhou. Rapaz, deixa eu ver se eu ganho. Se eu ganho mais um de ti. Pedra, papel, tesoura. Ih, tu ganhou, vai. Isso, muito bem. Então, querido, o nome da historinha de hoje é essa. Pedra, papel e tesoura. É o nome da historinha. Pode ficar aí, viu? Bota a imagem aí do pedra, papel e tesoura. Isso. Tá aí, ó. Pedra, papel e tesoura. A história é o seguinte, queridos. Olha, a tesoura ali, ó. E o papel e a tesoura, né? Então, queridos, a história é o seguinte, né? Antes da história, quero mandar um abraço para o Solinã, lá do Hospital Getúlio Vargas, que é jornalista, e está sempre compartilhando nosso programa lá nos grupos do HGV. Muito obrigado, viu, Solina? Ó, um abraço para você, tá bom? Um abraço para a Fátima, também do HGV, que está sempre compartilhando e ajudando também a editar os nossos, como é que chama, né? O textozinho, né, que a gente usa na legenda do nosso programa, tá bom? Muito obrigado, viu? Ó, ei! Muito bem. Então, a historinha é o seguinte, Marcos Gael. É a história da pedra, do papel e da tesoura, tá? Então, a história é o seguinte. Havia um papel que estudava na escola. Era? Então, ele estudava na escola e ele era bem pequenininho o papel, né? E toda vez que ele passava, né, ele sofria bullying da tesoura. As tesouras faziam bullying com ele, o pessoal cortava o coitadinho, entendeu? O bichinho tinha medo de passar perto dos seus colegas. Então, isso, justamente. Então, veja só o que acontece, né? Toda vez que estava na hora do recreio, quando ele passava no meio, né? Tava um monte de tesouro. Então o bichinho passava com medo. E o pior, Gaia, sabe o que era? Quando ele chegava perto dos outros papéis, ele sofria bullying também dos outros papéis. Que os outros papéis eram grandão e ele era pequenininho, era um papelzinho pequenininho. Então ele sofria bullying dos outros papéis. Cortou, tá bom? Então. Ok, tá bom. Agora, olha só, Marcos Gael. O que mais que acontecer, né? O papelzinho sofria bullying dos papéis grandões, né? Batia no coitado, jogava chiclete na cara dele, entendeu? Queimava o coitadinho, tá bom? Queimava o coitadinho, tá?
Então, isso que aconteceu. E num certo dia, né? Mas tinha um amigo que era a tesoura, que era amigo dele, sabia? A tesoura é bem diferente. Olha ali, ó, tá vendo a tela ali? Aumenta mais esse desenho. Pode me botar pequenininho para tipo, o desenho ficar maior, tá bom? Então, veja só, Marcos Gael. Então, Marcos Gael, olha só. O que foi que aconteceu? Aquele papel tinha um amigo que era tesoura. Né? Tinha um amigo que era tesoura. Até que num determinado momento, o que foi que aconteceu, né? A tesoura estava andando com ele, com o amiguinho dele, né? Que era bem diferente um do outro. E aí, o que que aconteceu? Só que esse aí era amigo, ele não cortava, entendeu? Esse aqui, já no caso, não cortava. Não cortou mais não, porque ele era amigo do papel, entendeu? Ele não cortou porque ele era amigo do papel, tá bom? Então, um certo dia, estavam lá, os dois conversando juntos. De repente, sabe o que foi que aconteceu? De repente, tinha 3 pedras brincando. Tinha 3 pedras brincando com o outro, tá bom? Tinha 3 pedras, né? E é o seguinte, né? O papel estava conversando com a tesoura, né? O papel estava conversando com a tesoura. Quando a tesoura, olha só, Marcos Gael. Quando a tesoura viu a pedra, quem foi que ficou com medo? Foi a tesoura que ficou com medo da pedra ou foi a pedra que ficou com medo do tesouro? Da tesoura? A tesoura que ficou com medo da pedra, tá? Então a tesoura correu para longe, se escondeu. Né? Se escondeu porque eles tinham medo da pedra. Ok? Ok, então a tesoura correu. Então, Gael, ó, a tesoura correu com medo da pedra. Porque ele sabia que se ele fosse tentar cortar a pedra, a tesoura se quebrava. Não é verdade? Muito bem. Mas a pedra, sabe o que foi que a pedra fez? A pedra correu e chegou pertinho da folha. Então, a pedra ficou pertinho da folha. Então, a folha não tinha medo da pedra. Então, a pedra ficou amiga da tesoura, tá? E a tesoura, como é que eu digo? A pedra ficou amiga da tesoura e ficou amigo também do papel, tá? Então, ou melhor, a pedra chegou perto do papel, né? Ficou amigo do papel, ficou amigo, né? E a tesoura chegou perto, então todos, mesmo sendo diferente um do outro, ficaram amigos, tá bom? Então, por isso que tá aí, ó, os 3 amiguinhos, ó. A pedra, o papel e a tesoura, tá bom? Todos ficaram amigos, né? Então, mesmo que a tesoura seja perigosa, né? Mas ela sabe que ela tem as suas falhas, que ela tem as suas fragilidades, tá bom? O papel, mesmo sendo frágil, né? Observe que o papel, ele exerce uma função, né? É sobre a pedra, não é verdade? E a pedra, observe que ela mesmo sendo baixinha, né? Observe que a tesoura fica com medo da pedra e assim por diante, tá bom? Ok? Então, queridos, todos nós temos nossas funções, todos nós somos importantes, né? Então, queridos, convido vocês a tratar bem todas as pessoas que convivem com vocês, viu, gente? São muitos assuntos, né, que a gente teria para tratar aqui, né? Então, nós agradecemos de coração a você que está nos escutando. Olha o coraçãozinho. Vai lá, Marcos Gael, faz o coraçãozinho, vai. Ei! Muito bem, Marcos Gael. Então, queridos, não façam bullying com ninguém, trate bem, procure descobrir o que há de bom. Se o seu colega é bem diferente de você, não fique dizendo, Maria, ele é estranho, ela é estranha. Não, se aproxime da pessoa. Incentive seu filho a se aproximar daquela pessoa, tá bom? Descubra o que o outro tem de melhor, tá bom? E se alguém lhe provocou, olha só. Aqueles a quem ajudei, que eu ajude ainda mais. Aqueles a quem magoei, que eu não magoe mais. Saibamos deixar um no outro. Muito bem, seja bem-vindo ao programa Arte de Lidar com Gente. Vem pra cá, Diácono Mauro. Eu vi o senhor aqui. Vem cá, Diácono Mauro. Vem pra cá. Venha pra cá, Diácono Mauro. Pode vir ao vivo, venha. Bora lá. Ah, beleza. Ele vem já já. Muito bem, queridos. Que coisa boa. Vem cá, Diácono Mauro. Seja muito bem-vindo, querido. Ó, coisa boa. Ó, um coraçãozinho, ó. Mande o coraçãozinho lá pro povo, ó. Coraçãozinho pra você. Você mora no meu coração, sabia? Ô, coisa boa. Aqui, viu?
Ô, Me coisa abençoe. boa. Muito bem, Bem, querido. povo de Deus. Da- Continue. Daqui a Ah, pouco é o seu programa, Daqui a né? pouco nós vamos rezar o texto. Opa, daqui a pouco o Diácono Mauro vai rezar o texto, viu, minha gente? 18 horas. 18 horas, viu, minha gente? Quando ele atrasa, sou eu o culpado, viu, minha gente? Então vamos lá, queridos. A gralha e o pavão. A gralha é um animal, é uma ave, queridos, que parece com um corvo, tá bom? A gralha é um animal da mesma família do corvo, tá? Então, a gralha, ela tinha uma admiração muito grande pelos pavões. Ela admirava. E chegou um tempo que ela sentiu foi inveja mesmo, gente. Ficou com inveja do pavão. Então a gralha queria ser igual a um pavão. A gralha queria ser igual ao pavão. Então o que foi que a gralha fez, minha gente? A gralha encontrava tudo que era pena de pavão que ela encontrava, ela recolhia. Todas as penas de pavão que encontrava no caminho, ela recolhia. E sabe o que foi que ela fez? Ela conseguiu, deu um jeito de emendar nas asas dela para ficar igual a um pavão. Na opinião de você, você acha que deu certo essa experiência, minha gente? Um corvo, ou seja, uma gralha, né? Que é da mesma família do corvo, querer parecer com um pavão. Será que deu certo essa experiência, queridos? Eu acredito que vocês já sabem a resposta. Então, ela tentou se embelezar, tentou até imitar o movimento do pavão. Então, quando ela já estava lá com aquelas penas bem bonitas, porque ela queria ser admirada, né? Porque todo mundo admirava o pavão, né? Então ela queria também ser admirada também. Então ela botou as penas. E ela se juntou aos pavões. E adivinha o que foi que aconteceu, queridas? Os pavões começaram a rir dela. Perceberam que ali não era um pavão. Começaram a rir daquela gralha, né? Fizeram bullying com ela, né? Disse, olha, você não tem como você não é pavão, não tem como você querer imitar a gente, né? Seu lugar não é aqui, né? Seu lugar não é aqui, né? E ela ficou de cabeça baixa. Ela ficou de cabeça baixa, até que ela chegou aos seus amigos de volta, aos corvos. Só que ela não tinha tirado as penas, né, do pavão. Chegou lá as outras gralhas, né? E as outras gralhas também riram dela. Por que riram dela? Porque viram que ela não estava sendo ela, né? Então eles estavam ridicularizando, rindo dela, né? Então disse, olha, você não nasceu para ser pavão, você é uma gralha, né? Tem que ser você mesmo, né? Aí depois foi que ela tirou, né? Tirou aquelas coisas, foi que ela percebeu que não é obrigado todos os animais serem iguais. Então ela percebeu que nem todos os animais eram obrigados a ser iguais, né? Então foi assim que ela resolveu se aceitar como ela é. Então, queridos, olha só. Hoje nas redes sociais, queridos, muitas pessoas acabam agindo como gralhas. Sabe por quê? Porque as pessoas assistem os pavões, ou seja, aquelas pessoas que estão sempre mostrando aquela vida perfeita, sem ser, e outras pessoas tentam imitar e não conseguem, e às vezes acabam entrando em depressão pelo fato de não conseguir seguir aquela vida perfeita. Tá bom? Por não conseguir aceitar, ter aquela vida perfeita. Então, querido, não precisa ficar imitando os outros nas redes sociais. Quando você vê por aí que uma pessoa parece ter a vida perfeita, sabe que aquela pessoa não tem a vida perfeita não, viu? Ela tem os desafios dela, tem os problemas dela, tá? Então não precisa de ficar querendo imitar os outros. Seja você mesmo, procure mostrar a sua melhor versão, sem precisar deixar de ser você. Tá bom, querido? Aprender isso. Não deixe de ser você. Ok? Mostre o seu melhor. Se você é aquela pessoa que de fato gosta de aparecer para as pessoas, né? Se você, por exemplo, é aquela pessoa que gosta de se exibir, procure se exibir fazendo bem, tá bom? Procure se exibir fazendo bem. Procure se mostrar, mas fazendo algo de bom para as pessoas. Que tal, já que você quer ser o centro das atenções, mas seja aquela pessoa que estimule os outros a mostrar a melhor versão de si. Então use a seu favor se você tem isso. Mas por que o senhor está dizendo isso? É porque eu sei que as pessoas que têm essa síndrome, quando escutam isso, começam a se sentir mal.
tá? Eu sei que muitas pessoas que têm esse problema, né, síndrome do pavão, quando escutam essas palavras que eu estou dizendo aqui, elas vão se sentir mal, tá? Talvez alguns de vocês devem estar rindo de algumas pessoas que vocês conhecem, né? Mas se você é essa pessoa, querido, não precisa se sentir mal. O que, que você vai fazer? Use a sua habilidade de aparecer para o bem, tá bom? Ajude as pessoas. Ensine as habilidades que você tem para outras pessoas. E eu sei que a maioria dessas pessoas são comunicativos. Então use a sua comunicação para o bem de todos. Use para trazer alegria ao coração das pessoas. Que geralmente as pessoas que têm síndrome do pavão são muito sociáveis, consegue fazer amizade com muita gente, né? Mas também tem uma grande capacidade de perder as amizades também, tá bom? Então o que eu quero, né, o quê? Que você use a sua habilidade para conquistar as pessoas e principalmente as pessoas que moram perto de você. Tá bom, queridos? Legalzinho? Ó, coraçãozinho para você. Se você ainda não é sócio da nossa rádio, seja sócio entrando em contato pelo WhatsApp 86 9 8827 2485. 86, o prefixo, 9 8827 2485. E se você também deseja se tornar um patrocinador, que eles divulgar a sua marca, a sua empresa, entre em contato pelo mesmo telefone, que assim estaremos sempre divulgando. Então, todo dia, sua marca será divulgada aqui na rádio, viu? Que a rádio ela tem um alcance muito bom aqui na zona sul de Teresina, tá bom? E pode acontecer, né, de um dia você tá até andando no Uber e de repente, ou então você está acessando o rádiozinho do seu carro e você ouvir a sua marca sendo divulgada, tá bom? Então, muitas vezes você acaba perdendo o cliente que às vezes pelo fato do cliente não saber que você trabalha naquele ramo que você quer. Às vezes o seu cliente acaba se tornando melhor, às vezes o seu vizinho acaba se tornando cliente do seu concorrente por não saber que você trabalha com aquilo que o seu vizinho está precisando, tá bom? Então divulgue, querido, de uma forma saudável, tá bom? E assim você também vai estar mantendo o programa, vai estar mantendo a rádio, tá bom, queridos? Olha o que eu quero fazer para vocês, ó. Tem alguma pergunta aí, Matheus? Dê uma olhada bem se tem alguma pergunta dos ouvintes, algum comentário para a gente poder dar. Vamos lá. Vamos lá. Maria da Luz, quando chegar no Piauí, estou na capital dos ventos. Acabei de chegar na Igreja de Pedra. Oh, coisa boa. Boa viagem, viu? E tem um bom retorno, viu, Maria da Luz? Coisa boa. Joana Dark. Boa tarde, sua bênção, Padre Valdiano. Deus abençoe, Joana Dark. Deus abençoe você e toda a sua família, né? E meus sentimentos pela perda do seu irmãozinho, tá bom? Liana, entrando agora, irei assistir novamente. Abraço para você e para o seu irmãozinho que tá dodói também, viu? Tá bom? Ó, o coraçãozinho, ó. Ei! E agora nós vamos dar a bênção final. Lembrando que nós estamos no mês do dízimo. Devolva o dízimo na sua paróquia. Devolva o dízimo lá na sua igreja, tá bom? Vamos dar a Deus o que é de Deus, tá bom? Dê a Deus o que é de Deus. Quinto mandamento da igreja diz isso: devolver o dízimo, ou seja, suprir as necessidades materiais da igreja, tá bom? Então aqui é um programa que a gente não pensa só em nós, a gente pensa também na sua comunidade, tá bom? E mande um abraço para o padre da sua paróquia, tá bom? Quando chega lá, você diz: ó, o padre está mandando um grande abraço para você, viu, padre? Tá bom? E dê um abraço nele, viu, no seu padre? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver.
Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa A Arte de Lidar com Gente. Estou com um pequeno probleminha na garganta, mas vai dar certo, viu, minha gente? Vai dar certo. Eu quero mandar um abraço a todos vocês que estão nos escutando. Se você é novato no nosso programa, faça um comentário embaixo, diga seu nome, de onde você é. Será um grande prazer. Se você está nos acompanhando pela FM Verona, pelo rádio, mande a mensagem pelo WhatsApp 86 98827 2485 86 98827 2485. Você está ouvindo pela rádio, você também pode acessar na internet, no YouTube. Você digita lá no YouTube A Arte de Lidar com Gente, FM Verona, que vai direto para o nosso programa, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a síndrome do pavão, tá bom? Também sobre a distúrbio, né, transtorno de personalidade histriônica. Muito bem, queridos. Acabamos de ouvir o livro de Daniel no capítulo 3º. E nós vimos aqui um dos personagens que aparece muito no livro de Daniel, é o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha tudo para ter um excelente reino, mas infelizmente ele deixou a vaidade entrar no coração dele. Ele deixou, né, o orgulho entrar no coração dele. Então, tinha alguns homens de confiança, né? Daniel, Isaac, Misaque, Abdênago. Aqui no capítulo 3º nós vimos que Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro. Ele adorava vários deuses, então ele era politeísta, adorava vários deuses. E aqui a gente observa que ele mandou fazer uma estátua. Na verdade, no livro de Daniel não especifica quem era esse Deus. Mas pela personalidade dele, né, de Nabucodonosor, deu para perceber que no fundo ele queria, né? Ele praticamente se considerava como um Deus. Então, no fundo, quando ele colocava aquela imagem daquele Deus para as pessoas adorar, no fundo, ele é que queria ser adorado, né? Então, ele se considerava praticamente como um Deus. Então, ok, ele fez os decretos para que todo mundo adorasse aquela estátua que ele fez. Olha só, a gente observa que várias vezes aparece essa expressão, não tem que adorar a estátua que Nabucodonosor fez, né? Então, querido, eu sei que todo mundo quer perpetuar a sua memória, não é verdade? Todos nós queremos deixar um legado. Mas cuidado, querido, mas faça do jeito certo. Então, observe que aqui, Nabucodonosor, com a sua vaidade, no fundo, o que ele queria era se mostrar como sendo alguém poderoso, como alguém soberano, alguém digno de toda honra, de toda glória. Então, no fundo, era isso que ele queria, queridos. Tem alguns cientistas, né, alguns exegetas, que são os caras que estudam profundamente a Bíblia, né, alguns que dizem que essa estátua é dedicada ao deus Marduk, né, mas não tem assim uma unanimidade, né. E tem alguns exegetas, né, que estudam que dizem, não, no fundo, era ele mesmo que ele queria representar, né. Era ele mesmo que ele queria representar, ou seja, como se todo mundo tivesse que adorar a ele. Então, queridos, e ele colocou uma punição. Colocou uma punição para quem não adorasse a imagem, a estátua que ele criou. Observa esse detalhe que aparece várias vezes. A estátua que ele criou, né? Então, quando apareceu aqueles rapazes, Sidraque, Misaque, Abdênago, que não adoraram, então o que foi que ele fez? Ele mandou, botou para eles caminhar lá na fornalha ardente, pé descalço. Vocês aguentam, minha gente? O rei ainda deu uma chance para eles, mas eles não quiseram. Preferiram ser fiel a Deus, minha gente. Preferiram ser fiel a Deus. Então eles caminharam e não aconteceu nada. Então aí que observa, queridos, aqui em um determinado momento, no versículo 13 diz assim: Nabucodonosor, dominado por uma cólera violenta, então muita raiva. Porque na verdade, né, a raiva de Nabucodonosor foi porque
foi porque eles não adoraram as imagens, mas foi porque não adorou aquela imagem que ele construiu, entendeu, queridos? É o ego querendo falar mais alto. Como é que você reage? E aí, tudo bem, Marcos Gael? Ó, coraçãozinho pra você, Marcos Gael, ó. Ei, é o filho do nosso DJ. Muito bem. Então, queridos, quando você quer algo e você não consegue, como é que você reage? Tá? Geralmente, quem tem essa síndrome do pavão, também síndrome, como é que chama? Transtorno de personalidade histriônica. A pessoa fica irritada, persegue, às vezes manda matar, né? Então diz, até alguns que acabam caindo em depressão, cai na melancolia, diz que todo mundo abandonou, né? É assim, que quando ele não consegue ser o centro das atenções, ele faz muita maldade, minha gente. Você conhece alguém assim? E você é essa pessoa também? Você está preparado para receber um não? Tá? Preparado para receber um não? Então aprenda a receber um não, queridos. Tá bom? Para Deus, sim, nós temos que dar um sim. Tá bom? Para o nosso Deus, sim, a gente tem que dar um sim. Mas para as pessoas, tem muitas situações que você pode dar um não. E que você também pode receber não dos outros. E se alguém disser um não para você, você não vai morrer por causa disso. Tá bom? Aprenda a lidar quando você recebe um não de alguém. Tá bom? Vai morrer por causa disso, não. Então, observa que aqui no versículo 13, diz o quê? Nabucodonosor, dominado por uma cólera violenta, ordenou o comparecimento de Sidraque, Misaque, Abdênego, os quais foram imediatamente trazidos, né, na presença do rei. Então ele vai, faz o questionário, né? E acabou, como eles não quiseram ceder à vontade do rei, então o rei colocou a fornalha ardente para eles, queridos. Tá bom? Eu recomendo que você leia o livro de Daniel por completo, tá bom? Leia o livro de Daniel por completo, que eu não posso contar tudo agora não, tá bom? Eu quero que você leia, que vale a pena, viu, meu? Você vai ver aquele episódio lá de Suzano, que eu contei num dos programas anteriores. Vamos ver aqui Daniel decifrando, né, os sonhos do rei, né? Como o rei reagiu diante, né, de Daniel, diante da interpretação de Daniel, sobre a inscrição lá na parede, né? Sobre a inscrição na parede, sobre as demais profecias de Daniel. Então eu recomendo que você leia o livro de Daniel em casa, viu, queridos? Então aqui o nosso foco é sobre a questão da personalidade de Nabucodonosor. Então era um rei que era muito vaidoso, muito narcisista. Então, pelo fato dele, ou seja, ele queria ser adorado, queria ser admirado, e pelo fato de não ter sido admirado, não ter sido adorado, acabou mandando matar aqueles rapazes. Ô, meu Deus, eu ia trazer uma pena, eu tenho uma pena lá em casa, eu esqueci, uma pena de pavão, que eu peguei na época que eu morava lá em Miguel Alves, na zona rural de Miguel Alves. Eu ia aqui mostrar pra vocês a penazinha, ó, de pavão. Eu deixei lá em casa, ó, lá na minha mesinha de escrever. Inclusive até botei uma tintazinha de caneta, de vez em quando eu escrevo com ela, né? Eu ia mostrar pra vocês a penazinha de pavão. Esqueci, mas tudo bem. É o seguinte, queridos. Então, as pessoas que têm a síndrome de pavão, eles estão querendo ser elogiados o tempo todo, sempre chamando a atenção, sempre se acham melhor. Eu não sei se você já leu O Pequeno Príncipe. Quando o Pequeno Príncipe ele vai percorrer os vários planetas, né? Depois de deixar a florzinha lá lá no planetinho dele. Então, o que foi que ele fez? Ele encontrou em cada planeta encontrou uma pessoa com uma personalidade diferente. E dentre os planetas, né, tinha um cara lá que disse que era um rei, né? Que o desejo dele, olha só, dois personagens que acaba tendo quase que a síndrome do pavão, né? O rei, que o desejo dele é poder, poder, tá sempre mandando os outros, né? Não tinha ninguém no planeta dele, mas ele queria o negócio dele, era ter o poder. E no outro planeta tinha um cara que era vaidoso, né? Toda hora pedindo para ser admirado. Me aplauda, vai, me aplauda. Diga que me admira, vai. Diga que me admira. Diga que eu sou mais inteligente. Diga que eu sou mais bonito, né? Então ele encontrou esse personagem, né? Tá lá no livro do Pequeno Príncipe.
Então eu recomendo que vocês leiam, tá bom, queridos? O Pequeno Príncipe. Né? Então, o cara tinha essa necessidade de toda hora ser aplaudido, né? Então esse vaidoso, toda hora ele chama, ele tirava ele dizia, me aplauda, vai. Aí o Pequeno Príncipe aplaudia e tirava o chapéu. Obrigado, obrigado. Para que isso, minha gente? Para que isso? Tá bom? Acho interessante, né? Que tem um momento que o vaidoso disse assim para o Pequeno Príncipe, vai, diz que me admira. Aí, para que serve isso? O que é admirar? Não, o que é admirar? Ah, admirar é reconhecer que eu sou mais belo, o mais bonito, o mais inteligente desse planeta. E o Pequeno Príncipe debaixou o facho dele e disse assim, mas que desse planeta só tem você. Ele ficou um pouco triste, né? Ele disse, mas vai, me dá esse gostinho, vai, mas tá bom, eu te admiro. Obrigado. Na verdade, não tinha sentido, querido. Para que essa admiração excessiva? Então, nosso programa de hoje é sobre a síndrome do pavão. Você pode observar, queridos, que o pavão, como é que o pavão ele age, né? O pavão, ele abre aquela cauda dele, mostra aquelas penas. Quando tem outros animais perto, você pode observar que ele rouba a cena. Não é verdade? Ele chama a atenção de todo mundo, ou seja, às vezes ninguém nem percebe que tem outros animais perto, né? Então ele consegue abrir aquela cauda dele, aquele rabão dele, né? Então tá todo mundo admirando. E, geralmente, né, me falaram, né, que cada vez quando alguém admira ele, né, ele aumenta mais ainda aquele rabão dele ainda, ó, aquela cauda dele, aquelas penas, né? E eu descobri também que ele faz isso, né, para atrair a fêmea, né? Faz para atrair a fêmea, né? E geralmente o pavão, né, geralmente a fêmea, né, ela procura, né, aquele assim mais bonito, né? Então geralmente ele faz para atraí-las, né? Geralmente ele escolhe aquelas melhores. Então tem muita coisa interessante sobre o pavão, queridos. Olha só que o pavão, ele não corre, ele não nada. O pavão, por exemplo, ele não voa, né? Na verdade, o negócio dele é só admirado pela beleza dele, né? Então a síndrome do pavão é mais ou menos isso, viu, queridos? Ou seja, a pessoa que às vezes não faz muita coisa, né? Ok? O foco dele é ser admirado o tempo todo, tá? O foco é ser admirado o tempo todo. Por exemplo, pode ter vários animais aqui trabalhando, outros caçando, não sei o que mais, não sei o que mais. Mas o pavão, o foco dele é ser admirado. O foco é ser admirado. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, você convive com alguém assim que quer ser elogiado o tempo todo? Por exemplo, que quando você está elogiando, a pessoa está feliz. Se você passar um dia sem elogiar essa pessoa, e a pessoa se irrita com você, vai dizer que você é inimiga dela, vai dizer que está todo mundo contra ela, vai dizer que é uma perseguição, tá? Não cai nessa onda não, viu, minha gente? Não cai nessa onda, tá bom? Você não tem por que ficar elogiando alguém o tempo todo. E se você tem esse problema, meu irmão, pare com isso. Saiba que o mundo não gira ao redor de você, não. Se você acha que tem que ser admirado o tempo todo, pare com isso. Aprenda a ouvir um não. E eu fico até com pena, por exemplo, se você tem essa síndrome do pavão, quando você, por exemplo, se casa, você causa um sofrimento muito grande para sua esposa ou para o seu marido. Sabe por quê? Porque você acaba se tornando uma pessoa mimada, acha que todo mundo deve favor a você. Ninguém deve favor a você não, meu irmão. O mundo tem 7,9 bilhões de habitantes. 7,9 bilhões de habitantes. Nenhum deve favor a você não. Tá bom? E se você fizer algo por alguém, não espere nada em troca não. Tá bom? Pare com isso. Aprenda, se liberte. Eu digo isso porque eu já tive contato com muitas pessoas que queriam cometer suicídio porque não foram admiradas, porque ninguém elogiou ela, o trabalho dela. Você não precisa ficar dependendo de elogio, não. Se alguém te elogia, ótimo, fique feliz. Mas se não te elogiar, continue feliz também. Tá bom? Opa, você tá brigando com a gente. Detalhe. Eu tô brigando com quem? Com quem se encaixa nesse perfil. Se você se encaixa nesse perfil do que eu tô falando, é pra você. Então, se você não se encaixa, fique tranquilo, tá bom? Fique tranquilo, tá bom? Vamos crescer. Vamos crescer, tá bom, querido? Então, não fique escravo de elogio. Não se considere um Deus, tá bom?
não se considera um Deus. E de fato, nós católicos adoramos a um único Deus. Não é verdade? É só Ele que nós adoramos. Nós temos a nossa imagem dos santos, né? Mas observe que todos eles estão a serviço do único Deus. Está a serviço do único Deus. Tá bom, queridos? Todos os santos se tornaram santos por causa de Deus. Todos eles aceitaram Jesus como único Salvador. Tá bom, queridos? Vamos agora ouvir a música Oração por Meus Amigos. E após a música Oração por Meus Amigos, nós vamos interagir com os nossos ouvintes. Vamos